Paz seja convosco. Queremos adorar ao Senhor nesta noite, louvando-o pela sua graça, pela sua majestade, pela sua soberania. O nosso Deus, que é todo-poderoso, que é o maravilhoso, que é o bendito, que é o grande Deus, está aqui comigo, está aí com você, para que nós o adoremos. Não uma adoração fria, não uma adoração sem entendimento, mas uma adoração em espírito e em verdade. Te convido a nessa noite abrir o seu coração, a entregar as suas preocupações, as suas ansiedades nas mãos do Senhor. E que você possa ter esse tempo de 1h30, 2 horas, na presença dEle, como Maria, sem se preocupar com as coisas do mundo, coisas muitas vezes lícitas, mas que nos atrapalham e nos afastam de Deus. Que você possa ter o teu espírito, a tua mente preparada para ouvir o que Deus tem para você nesta noite. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença conosco e em nós. Nos entregamos nas tuas mãos, pedindo, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga um recado santo do teu altar para nós, que nós possamos ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso Deus, podemos estar mais uma vez reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Nós compomos a Igreja Universal do Senhor aqui na Terra. Homens e mulheres que congregam em diversas igrejas, denominações, encontram-se em diversos países, uns sob perseguições, outros não, uns tendo liberdade, outros não, mas um só Espírito, um só Deus, uma só fé, uma só palavra. Apesar de nós meditarmos em textos diferentes, nós meditamos na mesma palavra. O foco de qualquer pregação que é realmente bíblica, ela tem como foco Jesus Cristo. Seja no livro de Josué, seja no livro de Apocalipse, no Evangelho de João, no livro de Colossenses, Jeremias, Ezequiel, qualquer livro que a palavra de Deus for pregada, ela tem que ter como centro Jesus Cristo. Então nós estamos realmente pregando a mesma palavra. Já deixa aberto? Não vou deixar aberto. Eu vou ter uma introdução antes. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema juízo e livramento. Os ímpios riem da falta de justiça. Cada pessoa que rouba, cada pessoa que comete algum delito, ele dá risada da justiça. Presos são presos, ou melhor, pessoas são presas e logo são soltas. Assassinatos não têm solução. Propinas, desrespeito a Deus, a lei de Deus, mentiras, guerras. Tudo parece que está sob o manto da impiedade. E os justos? Os justos, eles se sentem oprimidos por ver a prosperidade daqueles que erradamente procedem e aparentemente são beneficiados pelas suas falcatruas. As pessoas que são justas, aquelas que são justificadas em Deus, elas não estão alheias a olhar para o lado e ver a casa aparentemente arrumada, em ver a família aparentemente em ordem, a saúde aparentemente em ordem daqueles que roubam. Então o que acontece muitas vezes é que os filhos de Deus são atraídos pelo cheiro podre das ações destas pessoas. Nós olhamos, sim, para a prosperidade dos ímpios. Uma das maiores dificuldades em ser cristão é não conseguir ver
que em meio à luta e dificuldade, Deus ele observa a sua perseverança e a aprova. Mesmo que não tenha um anjo, como houve com Maria, mesmo que não haja um trovão do céu, e você possa ouvir a voz de Deus, como Jesus Cristo, quando ele foi batizado: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Quando você permanece nos caminhos do Senhor, ele se alegra em você, mas nós não vemos. E isso muitas vezes nos leva ao desespero. Como pastor da sua vida e de outras pessoas que me procuram para auxílio, as pessoas elas entram em desespero. Elas decidem momentaneamente jogar tudo para o alto. Alguns decidem tirar a sua própria vida. Tamanho é o desespero em ver a sua vida totalmente desregrada em detrimento de outros. O verso que ficou da semana passada foi o último versículo, do capítulo 5, 5:12, que diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. O salmista sabia dessa dificuldade. Qual a dificuldade? De olhar para o próximo e olhar a prosperidade dele como ímpio e haver a atração. O salmista sabia dessa dificuldade e, como eu e você, ele gemia na presença do Senhor. Tem um salmo dedicado só a isso. O seu único alento é saber que o coração humano pode mudar, mas o coração de Deus não muda. Sua palavra é fiel e justa, e como um escudo protegeu Davi de todas as suas aflições. Não o livrou das aflições, permitiu que ele passasse pelas aflições, mas o guardou. Ele também nos protege das astutas ciladas do adversário das nossas almas. Que bom que eu e você não dependemos de homens. Que bom que eu e você temos um Deus que cuida de nós. Amém. A palavra de hoje tem como título felicidade. Opa, pastor, essa eu gostei. Felicidade. Só que não é a felicidade da casa própria. Não é a felicidade da cura das enfermidades. Mas é a felicidade em receber o perdão de Deus. A palavra de Deus que nós vamos meditar nesta noite está em Salmos 32. Não é para você abrir. Não é para você abrir. Está Salmo 32. Eu gostaria de ter começado hoje, dentro do estudo dos 10 mandamentos, o estudo dentro do não adulterarás, em que nós temos o exemplo de Davi, já te dando uma prévia da semana que vem, se Deus assim o permitir, em que Davi ele cai em adultério. Esse Salmo 32 tem a ver com isso. Talvez eu não consegui hoje, para que eu possa realmente dar essa prévia para você. E eu quero convidar você, antes de abrir Salmo 32, a abrir 2 Samuel capítulo 11. Eu vou apenas fazer uma leitura, uma pequena explanação, para você entender o que estava acontecendo na vida do salmista Davi, nos Salmos 32, para ele escrever o que ele escreveu. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, os reis costumavam sair para a guerra. Em vez de Davi ir, ele enviou a Joabe e os seus servos com ele, a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi, em vez de ir, conforme o costume dos reis, ir com os exércitos, e ele ficou em casa sem fazer nada. Porém Davi ficou em Jerusalém. Verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher, esposa de Urias o Heteu. Eu não vou ler esse texto, mas Urias o Heteu, ele faz parte dos 30 valentes de Davi. Daqueles 600 homens que andavam com ele, haviam 30 que eram os mais valorosos, pessoas que defendiam Davi a toda forma,
estavam com Davi desde o começo e eram considerados como amigos de Davi. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, o adultério, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E aí, na continuidade do texto, Davi ele não está satisfeito apenas com o adultério. Quando ele fica sabendo que aquela mulher estava grávida, para que a honra dele não fosse imaculada, ele manda chamar Urias na guerra. Urias vai. E ele faz de tudo para que Urias passe a noite em casa, para que então ele consiga esconder o seu pecado dos homens, porque de Deus ninguém esconde. E ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Tentou a segunda, embebedando ele, não conseguiu. Tentou uma terceira vez, não conseguiu. E então chama Urias e fala para ele assim: você leva uma carta para Joabe, o general? Claro, meu rei. E Davi escreve lá na carta: quando esta carta estiver nas suas mãos, o portador desta carta, Urias, deve ser colocado no campo de batalha, no lugar mais perigoso, e você tira toda a proteção para que ele morra. Olha a ação de Davi. E assim foi feito. E assim Urias morreu. Assim que Urias morreu, ele pega a Batseba, chama para casa: agora você vai ser minha esposa. A história continua falando que Natã o repreende duramente. E ele pede perdão ao Senhor. Ele fala: pequei contra o meu Deus. Este é o cenário dos Salmos número 32 que nós vamos ler agora. Abra em Salmos 32. Assim diz a palavra de Deus no Salmos 32, verso 1 em diante. Salmo de Davi, salmo didático ou de instrução. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Ele está falando dele. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele pecou, adulterou, matou Urias, e aquilo consumia ele. Verso 4: porque a tua mão de Deus, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Eu vou chamar você daqui a uns domingos de mula e de cavalo. Já vai preparando. Não sejais como o cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos que sois retos de coração. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos esses dois textos da Tua Palavra e nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Estamos cansados de discursos humanos, acusações humanas, mas nós sabemos que o Senhor fala aos nossos corações. Eu me coloco, Pai querido, como instrumento da Tua vontade nesta noite. Que só possa, Pai querido, me utilizar, falar comigo e através de mim. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito em nome de Jesus. Amém. Felicidade
em receber perdão. Esse salmo se abre dizendo, Salmo de Davi, ministrando instrução, ou na versão que a gente estava lendo, salmo didático. Então o que está acontecendo é que Davi ele vai nos ensinar que ele era pecador, mas que quando ele cometia pecado, ele tomava algumas decisões. É isso que ele vai ensinar para a gente. Havendo Davi extensa e penosamente experimentado, quão miserável é sentir o peso da mão divina como resultado do seu pecado, afirma que a única forma de ter uma vida feliz consiste em que Deus perdoa a culpa humana e recebe a pessoa graciosamente em seu favor. Davi ele olha para a vida dele, ele olha para as decisões que ele tomou e ele vê que as decisões não são abençoadas. E ele fala, olha, eu estava com um peso sobre a minha cabeça. E ele vai mostrar para a gente que eu e você, nós seres humanos, nós repudiamos. Quando alguém peca contra nós, nós o afastamos. Nós agredimos, nós fazemos gestos, nós deixamos de falar, nos silenciamos, mas Deus ele faz diferente. Ele acolhe. Depois de render graças pelo perdão obtido, ele convida-nos a participar com ele da sua felicidade. É o que eu disse. Davi ele vai nos instruir como voltar à presença do Senhor, mostrando com seu próprio exemplo os meios para se obtê-la. Todos os homens necessariamente, quer estejam em miserável tormento, quer você esteja em meio a lutas, ou o que é pior, que você esqueça de si mesmo e de Deus, vão continuar em fatal letargia até que se submetam a Deus. Enquanto você não consertar a sua vida perante Deus, você vai continuar sofrendo. Pastor, que palavra dura. Pois é. Eu falo com algumas pessoas, olha, vamos corrigir, vamos tratar. Ah, pastor, não tenho tempo, isso está difícil, é a minha casa, é o meu trabalho, é isso, é aquilo. Eu dou livros para a pessoa ler, vai ler, leio. Pastor, eu tive uma ocupação, eu tive um trabalho. O pastor, tá bom. Passa um tempo, a pessoa me liga, pastor, eu não aguento mais. Mas o que você fez? Eu já te dei instruções. É mais ou menos você está com um problema de saúde, você está com uma gastrite, problema estomacal, está te dando azia, está te dando uma dor estomacal, isso é muito comum. E o médico chega para você e fala assim, olha, evita comer isso, evita fazer aquilo outro. E você fala, doutor, tudo bem. E aí você vai, refrigerante, café, coisa ácida. Ai, minha barriga, doutor, eu não aguento mais. Mas você fez aquilo? Não. Você deixou de comer? Não. Você deixou de beber? Não. Mas então não tem o que ser feito. E todas as vezes que você for ao médico, o médico ele vai dar a mesma instrução para você. Todas as vezes que você vier a mim, eu vou dar a mesma instrução para você. Davi, nesse salmo, tem por objetivo nos ensinar que a felicidade dos homens consiste única e exclusivamente no gracioso perdão dos pecados de Deus. É bom você comprar um carro novo, é bom você ter um brinquedo novo, uma televisão nova, muitas coisas que são agradáveis. Você entrar no shopping, comprar o que você quer, mas essa felicidade ela é momentânea. Ela é tão longa quanto o valor que você despendeu em relação a ela. Nada pode ser mais terrível do que ter Deus como nosso inimigo. Deus como meu inimigo? Tampouco pode Ele ser gracioso para conosco, de outra maneira, senão perdoando as nossas transgressões. Não havia possibilidade de Deus se relacionar com um homem pecador, primeiro que ia consumi-lo. Nós, na presença do Altíssimo, sem a cobertura do sangue do Senhor, nós somos consumidos. Se você se angustia com as lutas e dificuldades, imagina você estando perante o Senhor. É por isso que Ele envia Cristo na cruz do Calvário para proporcionar esse anteparo e essa cobertura. O primeiro versículo de 3 que nós vamos meditar é o verso 1 que diz: Bem-aventurado
aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E aí eu quero falar primeiramente com você sobre a primeira palavra, que é bem-aventurado. Bem-aventurado não é feliz, porque lá em Mateus capítulo 5 fala: bem-aventurados os perseguidos. Quem que vai ser feliz por ser perseguido, por ser injuriado? Não existe isso. Bem-aventurado tem sentido de plenitude, de cumprimento de trabalho. Por isso que aquele cântico que nós cantamos de Maria, recebendo o anúncio de Jesus, ela fala: as nações, as gerações vão me chamar de bem-aventurada. Não é feliz, porque a vida de Maria foi uma desgraceira. O seu marido aparentemente morreu muito cedo. Ali naquela época, viúvas, elas sofriam demais. Então ela provavelmente teve que criar crianças aos seus filhos, uma parte de um tempo sozinha. Teve que, de alguma maneira, ter recursos para poder suprir. Houve as declarações de que Cristo é seu Messias. Ela passou 3 anos em angústia, para culminar em olhar o filho dela totalmente desnudo numa cruz, com uma coroa de espinhos. Vai me falar que isso é gostoso e é bom? E ela fala: eu sou bem-aventurada, eu cumpri, eu vou cumprir o papel que Deus tem para mim. Então, bem-aventurado não é feliz, é aquele que cumpre o propósito que é designado. A segunda palavrinha que eu quero falar com você é iniquidade. Ela vai aparecer mais para frente. Essa palavra iniquidade não é pecado, é a prática do pecado. É você cometer o pecado com tanta regularidade que aquilo virou normal para você. Se é bebida, bebida. Se é drogas, drogas. Se é palavrão, palavrão. Se é desrespeito à autoridade, desrespeito a autoridades. Piadinhas infames, piadinhas infames. Pornografia, pornografia. Fica comum. Isso é iniquidade. Pecado é o caminhar das pessoas, filhos e filhas de Deus, dentro da sua trajetória em que você tem aquela queda. Você fraquejou e você permite que aquela ação te domine, o teu coração domine e você cai. É diferente de iniquidade. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado ele é coberto. A iniquidade ela é perdoada, mas o pecado ele é coberto. Esta exclamação flui do grande amor do salmista por Deus. Apesar de Davi ter adulterado, apesar de Davi ter assassinado Urias, ele tinha um grande amor por Deus, e o coração dele era um coração em que ele se humilhava na presença do Senhor quando o pecado vinha à tona. Mas ele também tinha uma séria preocupação em relação às consequências do seu pecado. O que vai ser cobrado de mim em relação a isso? Se você continuar lendo 2 Samuel, depois do capítulo 11, você vai ver que aquela família dele foi uma família perseguida. Houve violência sexual dentro da sua própria casa, de irmão com irmã, perseguição de irmão em relação a ele, morte, assassinato, consequência dos pecados de Davi. Visto que quase o mundo inteiro desvia seus pensamentos do juízo de Deus, se fixando com ilusórios prazeres, Davi, sentindo-se dominado pelo temor da ira de Deus e se predispondo a receber a misericórdia divina, também procura nos despertar para a mesma prática. O mundo não faz isso. O mundo, ele te leva ao mesmo buraco em que ele está. Ele está querendo que você se lasque. Ele quer que você participe dos mesmos pecados que estão sendo propagados aí fora. Davi, ele olha para isso e fala assim: eu não posso seguir este caminho, porque eu sei que se eu não clamar para a misericórdia divina, eu estou perdido. Então ele decide declarar audivelmente que só aqueles que são bem-aventurados, aqueles que cumprem o seu propósito, com o perdão é que pode se reconciliar com Deus. Você pecou? Peça perdão. Regra maior: não se ponha o sol sobre a sua ira, seja porque você magoou alguém ou porque você foi magoado. Não permita que isso passe de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, ou de um mês para o outro, porque você saiba que você vai ter que voltar lá atrás para corrigir. O humanismo, a psicologia diz: não, você é daqui para frente,
bola para frente. Não é assim o cristianismo. Você tem que voltar lá atrás. E não é você se relembrar das coisas, das besteiras. Não, não é isso. Você precisa corrigir os seus erros. Famílias inteiras sofrem e padecem porque não há correção. As pessoas, elas deixam passar e se acumula tristeza, ansiedade, mágoa. Davi não queria isso. Ele queria se reconciliar com Deus. Alguns são tão cegos pela sua própria hipocrisia e soberba, e outros por um tão grosseiro desprezo por Deus, que não sentem o menor desejo de buscar o perdão de Deus. Quando eu falo, quando você fala para a pessoa, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, a pessoa dá risada. Eu já estou na igreja há tanto tempo, eu já faço isso há tanto tempo, está tudo certo. Está nada. Está nada. Você é encontrado como inimigo de Deus. Mas eu prego a palavra. Vai para o inferno pregando a palavra. Na sua dureza, o homem não reconhece que necessita de perdão. Mesmo que não exista sequer um homem cuja consciência não o acuse ante o tribunal divino. Eu tenho certeza que todos aqueles que são filhos e filhas, porque a palavra assim atesta, sentem constrangimento do Senhor. Aqueles que são ímpios, eles já estão endurecidos, o coração deles é um coração de pedra, não foi transformado por um coração de carne, vão continuar na mesma batida. Com você tem que ser diferente. Nesse meio tempo, a hipocrisia fecha os olhos das multidões, em especial os que são iludidos por uma ignorante segurança carnal e que não se deixam sensibilizar por qualquer senso da ira divina. Você olha para o lado, você fala, eu tenho um carro importado, eu tenho isso, eu tenho esse bem, eu tenho uma família, eu tenho, e você fala, está tudo certo, está nada, está tudo errado. As multidões, elas fecham seus olhos. Eu não assisto BBB, tenho horror àquilo. Mas essas 2 últimas semanas, essas notícias começaram a bombar. O fulano com tanto de reprovação, e eu não sei quem, tanto de reprovação. Não foi um cristão só que falou para mim assim. Eu fiquei tão curioso que eu fui ver aquilo. É exatamente isso que eles querem. Que você seja envolvido nessa lama. Deste erro procede 2 erros de se deixar envolver. Primeiro, tais homens fazem pouco dos seus pecados e não ponderam sobre o perigo advindo da indignação divina. Para os ímpios, aquele que se surge-se mais. Para o salvo, para o santo, para o Filho de Deus, aquele que é limpo, limpe-se mais. Não permita que a sua vida seja contaminada. Mas esses homens, por serem iníquos, por não conseguirem buscar a Deus, o que acontece é, esse pecado é pequeno, não tem nada a ver não. Eu, com esse tempo que eu tenho tido com vocês, eu tenho observado algumas coisas. As pessoas, elas têm alguns pecados de estimação que elas não fazem questão nenhuma de abandonar. Não tem problema. Quem vai pagar o preço não sou eu. A minha função é instruir. Essa semana cheguei para uma pessoa e falei assim, poxa, parece que a gente conversou e não mudou nada. Não, pastor, nós vamos mudar, nós vamos fazer. Vai nada. Não está afim. O coração está endurecido. Se o Espírito Santo não quebrar o coração, a pessoa vai ficar com essa capa de legal, de bonitinho, de casal bonitinho, abençoado, e vai para o inferno. Vai para o inferno porque não tem temor no coração. O segundo erro é que arquitetam falsas expiações com o fim de isentar-se da culpa e receber o favor divino. Eu não arrependo do meu pecado, mas eu faço outras coisas. Deus fala, se arrependa do seu pecado. Não, mas eu vou levar uma cesta básica. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Eu não estou dizendo que as obras sociais elas não são abençoadas. Elas têm que existir. Mostre a sua correção, a sua transformação através do bem ao próximo. Mas isso não leva você à salvação, não. E assim como em todas as épocas e em todos os lugares, essa tem sido a opinião majoritária. Embora todos os homens estejam infectados com o pecado, e estão, ao mesmo tempo se adornam com méritos externos, cuja intenção é conseguir-lhes o favor divino, e que, embora provoquem a ira divina com seus crimes, se munem de expiações e satisfações para a obtenção da pretensa absolvição. O que Deus manda fazer, você não faz. Mas aí você vai fazer ações
de graça com as outras pessoas, você vai praticar coisas boas, mas o que Deus quer é transformar o seu coração e você não deixa, você continua endurecido. Você olha as igrejas, as pessoas estão lá e dança e pula, e um véuzinho para cá, um véuzinho para lá, orações elevadas aos céus com hebraico, grego, e o coração sem arrependimento. São exatamente as pessoas que vão chegar perante Cristo e Cristo vai falar assim: eu nunca te conheci. Esta fraude de Satanás é igualmente praticada também nesses dias. As pessoas, em vez de se converterem, elas procuram desculpas, expiações, forma de alguma maneira maquiar, como se ela pudesse enganar o Altíssimo. Toda pessoa que não se deixa enredar pela demência, e é uma demência, da não consequência do pecado, porque o pecado tem consequências, admitirá que os homens se acham num deplorável estado, e a menos que Deus os trate misericordiosamente, estarão perdidos. Enquanto você não entender que você é podre da cabeça aos pés, você não vai precisar do remédio de Deus. Enquanto você achar que você está melhorzinho, que está tudo certo. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu creio que você não está fora disso. Todos nós carecemos da glória de Deus, porque todos nós pecamos e pecamos todos os dias nas nossas vidas. A bem-aventurança que Davi celebra destrói definitivamente a justiça proveniente das obras. Faça obras, mas saiba que a salvação não vem pelas obras. A restauração procede de quem foi ofendido. Quem tem direito a liberar perdão é só quem foi ofendido. Se eu magoar você, o teu amigo, a tua mãe, o teu pai, eu perdoo você. Não, quem tem que perdoar é aquele que recebeu a agressão. Quando você peca, você agride a Deus. Só seremos considerados justos diante de Deus pela remissão gratuita dos pecados, e consequentemente só serão bem-aventurados aqueles que põem sua confiança na misericórdia de Deus. Entregue os seus caminhos a Deus, confia nele e o mais ele fará. Salmos 32, 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado, nós já falamos o que é. O homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. D-O-L-O. Não é dolo, é dolo. E aí é uma expressão jurídica que diz que você pode cometer um delito com culpa ou dolo. Culpa, com intenção de fazer aquilo. Dolo, ou melhor, culpa sem intenção de fazer aquilo. Dolo, eu tenho intenção de fazer aquilo. Quando o teu espírito é cheio de dolo, você arquiteta armadilhas para pegar o seu próximo. São pessoas que estão o tempo todo, por exemplo, dando golpe na internet. Então eu posto lá na internet: televisão Samsung 50 polegadas por R$1.000. Espera um pouquinho, mas essa mesma televisão em lojas oficiais ela está 5.000. Por que o cara está vendendo por 1.000? Nova, na caixa, garantia. Ação dolosa. Eu quero de alguma maneira pegar uma pessoa que esteja com o coração também pecaminoso, no sentido de querer levar vantagem, e eu pego essa pessoa, eu preparei aquela situação. Isso chama-se dolo. Bem-aventurado o homem em cujo espírito não há dolo. Nesse verso, o salmista diferencia os crentes dos hipócritas e dos insensíveis escarnecedores de Deus. Há diferença entre aquele que o Senhor cuida e aquele que tem uma situação do espírito doloso, os quais não se preocupam com a felicidade de ser perdoado, nem podem eles alcançar o desfrutamento delas. Esses homens, eles vão continuar na mesma batida. Você não pode esperar, a menos que Deus os alcance, que um Hitler se converta, que um desses políticos que tem roubado as finanças se converta. Pessoas que roubam a marmita ou roubam o lanche das crianças nas escolas, em que tem lá um leite melhorzinho, ele pega para ele e deixa o pior para a criança. Essas pessoas elas só vão se converter através do Espírito.
Os iníquos, aqueles que praticam o pecado com tanta liberalidade, com tanta repetição que já acostumaram, são conscientes da sua própria culpa. Todo mundo sabe que está errado. Eu não preciso de uma lei, eu não preciso dizer. Davi, naquele momento, ele sabia que ele estava errado. E mesmo assim ele decidiu agir segundo o seu coração. Os iníquos são conscientes da sua própria culpa, mesmo assim se alegram na sua iniquidade. Quando Davi, ele agiu como iníquo, como um doloso, você acha que quando ele se relacionou com Batseba, ele não teve prazer e alegria? Claro, tanto que ele mandou chamar ela depois de novo. Tornam-se endurecidos os seus corações. Quando você age com esta prática, o seu coração se endurece. Você passa a não ouvir mais as pessoas. É a hora que você fala, está querendo se meter na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. E você vê aí, meu corpo, minhas regras. Ah, você teve uma relação sexual aí e você engravidou? Não, meu corpo, eu que mando. Não, mas está errado, está matando criança. Não, quem manda sou eu. Você vai ajudar a criar? Tornam-se endurecidos em seus corações e riem da enganosa perspectiva que jamais poderão ser impedidos de ter acesso à presença de Deus. É tão lindo você ver nas novelas, que eu não assisto, nos filmes, nas séries, jovens de 12, 15 anos apaixonados, tendo relação sexual, aqueles casais homossexuais, aquela moça linda e os dois se amam e são todos bonzinhos e tão legal. E você vai falar alguma coisa, Deus ele está permitindo que nós nos amemos. Toda forma de amor é válida. Quem disse isso? Aonde está isso nas Escrituras? Toda esta geração está sendo contaminada. Começou lá atrás, com rainha dos baixinhos, sensualização, você veio para ser feliz. Toda aquela geração daquela época está hoje achando que vive para ser feliz, que pode fazer o que quiser, que pode se relacionar, que pode ficar junto sem casar, que pode se relacionar com homem, com mulher, como quiser, tá tudo certo, tá tudo beleza. E quando estiver perante Deus, não, Deus entende. Eu estou tão acostumado a ver aqui a justiça transformar tudo em pizza, que tá tudo certo, tá tudo beleza, tudo lindo e maravilhoso. Só que nós temos conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23 diz: muito naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E em Teu nome nos unimos, é minha frase, unimos de uma forma homossexual, adotamos uma criança, barriga de aluguel, aqueles negócios tudo. Então Jesus lhes dirá explicitamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é a prática da iniquidade? A pessoa ela começou a praticar com tanta sequência, com tanta frequência, que aquilo virou normal. Cada vez mais nós vamos olhar, por exemplo, para o homossexualismo como algo normal. Aborto está na Argentina, daqui a pouco está no Brasil, normal. Eu desejo matar a criança, não tem problema. Eu desejo me relacionar sexualmente com um menor, não tem problema. Está tudo certo. Não está certo para Deus. Mesmo que sejam infelizes pelo senso da sua miséria e atormentados em seu interior, todavia com perversa insensibilidade, rejeitam todo o temor de Deus. Vai você falar que a pessoa está errada. Homofóbico, xenofóbico, homo não sei o quê. E cada vez mais eles inventam palavras, trazem conceito de palavras em que você não pode falar mais nada. Além de você aceitar, você tem que aprovar. Esses homens são impedidos pelo seu doloso coração de buscar sua felicidade no amor paternal de Deus. Não só isso, mas a maioria deles se enche com soberba presunção, sonhando que são felizes, mesmo que Deus seja contra eles. Um segundo grupo acha que eu não preciso de Deus, nunca precisei de Deus, está tudo certo. Não está certo. Não está certo. Eu já citei esse exemplo, é interessante.
ex-deputado federal, Clodovil, e ele falava assim: como eu gostaria de ser diferente, de ser como o papai e a mamãe, de poder constituir uma família. Eu não consigo. Davi, pois, quer dizer que ninguém pode experimentar o que é o perdão dos pecados sem que antes o seu coração seja purificado de todo dolo, dia após dia. As iniquidades do nosso coração, elas têm que ser purgadas, como uma espinha, como um tumor, tem que ser expulso do nosso coração. Quem não se examina enquanto na presença de Deus, mas ao contrário se esquiva do seu juízo, quer se oculte nas trevas, como fez Davi, quer se cubra de folhas, como fez Adão, trata deslealmente tanto a si próprio quanto a Deus. Não adianta você se esconder. Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10, depois que Adão e Eva tinham pecado, e chamou o Senhor a Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus não sabia onde estava? Claro que sabia. E o Adão respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Quem sabe eu consigo me esconder aqui nessa moita, e o Senhor dos Exércitos não consegue me ver. É igualzinho você querendo esconder o seu pecado. Não surpreende, pois, que quem não se sente enfermo recusa o remédio. O primeiro passo para você se corrigir, você tem que entender que você tem um problema. Não existe uma insensibilidade mais terrível do que não se deixar dominar pelo temor de Deus e não nutrir a menor necessidade por sua graça, nem se deixar comover, senão por uma fria busca de perdão. A pior coisa que tem é a pessoa ela não curvar a sua cabeça, não se render ao Senhor e buscar dele a correção. Os santos às vezes labutam, trabalham sujeitos à mesma enfermidade. Nosso coração, às vezes, ele renasce o pecado do nosso coração. Eu lembro que eu já citei isso para vocês uma vez, mas é interessante, em que Lutero fala que ele matou o velho homem, mas que ele descobriu que, passado um tempo, aquele velho homem sabia nadar. Ele afogou o velho homem, ele matou o velho homem, mas aquele homem ele ressurgiu. Os santos, às vezes, trabalham, lutam sujeitos à mesma enfermidade. Por isso que Davi está nos ensinando a corrigi-la. Portanto, se desejamos desfrutar da felicidade que Davi aqui nos propõe, então é preciso que prestemos muita atenção para que Satanás, enchendo nossos corações de pensamentos errados, não nos venha fazer cair da mesma forma. Porque é só você se afastar de Deus, parar de ler, parar de orar, parar de ter um tempo com o Senhor, que o que acontece é que Satanás ele vai devagarzinho se aproximando de você. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes, leia, ore. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando ao quem devorar. E se você permitir, ele vai entrar na sua vida. Pastor, está amarrado. Não adianta você amarrar, porque é o teu coração que está dando permissão para ele entrar. É aquela clássica cena daqueles filmes de terror. O vampiro quer entrar na casa da donzela para chupar o sangue dela. E enquanto ela não convidar ele, ele não pode entrar. Satanás é a mesma coisa. Quando você permite que os seus pensamentos eles divaguem e vão e façam, o que acontece é: ô capitão, vem aqui ficar aqui comigo. Vem aqui ficar pertinho de mim. Salmos 32:3, o nosso último versículo da noite. Enquanto calei os meus pecados, ó Davi falando, do tempo em que ele adulterou a primeira vez com Batseba, até o momento em que ele foi confrontado com Natã. Nós temos um tempo de gestação de uma criança de no mínimo 9 meses. Então, pelo menos 9 meses é esse tempo que Davi está dizendo que ele calou os seus pecados. Então, calei os meus pecados. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele foi lá e adulterou. Ele foi lá e mandou matar Urias, o seu amigo. E você acha que ele andava faceiro? Não. Porque ele era filho de Deus. Aquilo consumia ele. Angústia. Peso.
Nesse ponto, Davi confirma, mediante sua própria experiência, a doutrina que havia estabelecido, a saber que quando foi humilhado debaixo da mão de Deus, sentiu que nada era tão miserável quanto ser privado do favor divino. Pela gravidade do seu pecado, Deus esmagou aquele homem. Mas o que aconteceu é que ele, por ser filho, ele se arrependeu. Tu és este homem pecador, Davi. Natan falando. Davi não fala nada. Ele não resmunga. Ele não tenta justificar. E ele fala, pequei. E pequei contra Deus. Naquele momento seu coração se quebrantou. Diferente de Caim, que nós vimos hoje pela manhã. Em que Deus, quando confronta ele podia falar, Deus, me perdoa. Não. Eu estou preocupado com quem vai me matar agora. Judas. Quando Judas vê aquela situação, ele vendeu o Filho de Deus, ele não se arrepende. Aquilo tomou o coração dele, ele pega aquelas 30 moedas de prata, ele vai até lá os sacerdotes e fala para os sacerdotes, eu não quero mais esse dinheiro. Isso aqui não era assim que tinha que ser. E os sacerdotes falam assim, não tenho nada a ver com isso. Ele pega aquelas moedas e joga lá dentro do templo. E os sacerdotes falam, essa moeda não pode colocar aqui não. Vamos comprar um campo, chamado campo de sangue. Aquele homem angustiado, sabia que não tinha mais jeito para a vida dele, ele sobe e se mata. Não foi o que aconteceu com Davi. Davi se arrependeu. E diz que esta verdade não pode ser corretamente compreendida senão quando Deus nos prova com esse senso da ira divina. Ele não fala de uma mera e comum provação, não era algo normal, mas declara que se achava inteiramente esmagado sob a mão de Deus. Quanto mais é dado, mais lhe é requerido. Quanto mais você recebe conhecimento de Deus, menos coloca em prática, mais o peso de Deus é sobre a minha vida e sobre a sua vida. A apatia da nossa carne, minha e sua, esse desvelo, desmazelo, sei lá se existe essa palavra, entendeu? Você olhar e não dar atenção, essa apatia da nossa carne é tão espantosa como a nossa audácia em achar que nós podemos nos apresentar a Deus com essa vestimenta toda suja, imunda e sem arrependimento. Se não formos atraídos por meios forçosos, se Deus não converter na marra, se não tivesse enviado a Davi Natan, se não formos atraídos por meios forçosos, jamais nos apressaremos a buscar a reconciliação com Deus tão solicitamente quanto deveríamos. É nesse momento que eu entro na sua vida, em que eu pego pesado. Com algumas pessoas eu sou pesado. A pessoa responde a mim assim, pastor, você tem resposta para tudo? Não sou eu, é o Espírito. É o Espírito. Finalmente, o escritor inspirado nos ensina, através do seu próprio exemplo, que jamais perceberemos quão imensa felicidade é desfrutar do favor divino enquanto não tivermos sentido plenamente, à luz dos graves conflitos com as tentações, quão terrível é a ira divina. Enquanto Deus não mostrar que é seu Pai, e o Pai corrige quem Ele ama, você não vai saber o que é o peso do seu pecado. Alguns ligam para mim e falam, pastor, eu não aguento mais. É o peso da ira divina. Pastor, não está certo isso. Eu falo, é a consequência do seu pecado lá atrás. Quem mandou você fazer isso? Você que fez? A culpa é sua. Não é minha. Não queira procurar algum culpado. A culpa é sua. Você vai ter que pagar isso. Que você aprenda com isso. E você não volte a cometer isso. E possa instruir outros a não passar pelo que você passou. Ele acrescenta que se guardasse silêncio, seus olhos envelheceriam. Noutros termos, toda a sua força se esgotaria. Talvez, dentro do contexto médico, talvez Davi tivesse com osteoporose. Os ossos dele estavam doendo. Ele não tinha mais forças. Disso se segue que para onde quer que o pecado se volte, ou por mais que ele seja afetado, seu mal-estar em grau algum é aliviado. Enquanto você não se converter, enquanto o benefício de Deus não for sobre a sua vida, você vai continuar gemendo.
nem o bem-estar de Deus é promovido enquanto você não for restaurado ao favor divino. Enquanto você não pagar o preço, você vai continuar sofrendo. Que preço é esse? É você ir à presença do Senhor. Não é dinheiro. Não é o carnê que as pessoas falam nas igrejas. Não é para você fazer a campanha. Não é para você fazer o carnê. Não é nada disso. É você curvar os seus joelhos com o coração contrito, quebrantado e falar: Deus, eu pequei. E eu pequei contra ti. Agora eu vou lá atrás corrigir. Com quem eu magoei, eu vou corrigir. Quem eu pedi, quem eu pequei, eu vou pedir perdão. Se eu tiver que restituir, eu vou restituir. Nós temos que fazer isso. Enquanto isso, a vida fica esse inferno e não muda. Apesar de ter ciclos de bondade, e eu vejo isso. Deus, ele dá um refrigério da pessoa, e a pessoa, em vez de aproveitar aquele refrigério e corrigir, sabe o que ela faz? Ela continua com o pecado dela. Às vezes sucede que os que são torturados pela mais aguda tristeza chegam ao ponto de sua dor os corroer e devorar interiormente, e aguardam em seu íntimo sem confessá-la, e a violência da sua tristeza se irrompe com tanto ímpeto que não podem mais contê-la. Por que que tem tanto suicídio nos dias de hoje? Por que que tem tantas pessoas depressivas nos dias de hoje? Com toda sorte de síndromes e transtornos? Há um fator médico? Sim. Amém. Tira o fator médico. Corações amargurados, entristecidos. Pessoas que não conseguem sair mais dos seus cômodos pela angústia, pela ansiedade, pela dor no seu coração, que é algo real. Eu não estou dizendo que é mentira e nem invenção, é real. E essas pessoas, elas precisam ser alcançadas. Elas precisam ser cuidadas. Pelo termo silêncio, enquanto calei os meus pecados, enquanto eu fiz silêncio, Davi pretende dizer não insensibilidade nem estupidez, mas aquele sentimento que se põe entre a paciência e a obstinação. São dois sentimentos, ou duas ações totalmente opostas. Uma coisa é você ser obstinado, outra coisa é ser paciente. Daqui eu não saio, ninguém me tira. Eu sou obstinado. Eu vou esperar que Deus faça a obra. Paciência. Os seus ossos não se consumiam por causa da sua idade, mas com os terríveis tormentos da sua mente. Ele era atormentado. Seu pecado, seu silêncio, contudo, não era um silêncio da esperança ou obediência. O silêncio de Davi, pelo menos, e a minha especulação, desde o momento em que ele olha com desejo por aquela mulher, até o momento em que ele se junta com ela em casamento depois de matar o seu marido, que aí eu penso que deve ter pelo menos 9 meses, 1 ano. Esse tempo foi um tempo de silêncio rebelde, um tempo de dureza de coração. Eu sou Davi, aquele que é contado pelos homens como aquele que mata milhares, dezenas de milhares. Ninguém vai ousar falar comigo, mas um homem levantado por Deus, chamado Natã, foi lá e pôs o dedo na cara daquele rei. Poderia morrer, mas ele era bem-aventurado. Ele foi lá e cumpriu o propósito do Senhor. Talvez esteja faltando isso para você. O silêncio de Davi era um silêncio de rebeldia e dureza de coração, porque esse silêncio não trazia à sua miséria nenhum alívio. Enquanto você não buscar correção, você vai continuar sofrendo. Eu não posso fazer absolutamente nada a não ser abrir o meu tempo para você. Eu sou pastor tempo integral. Eu acordo 5 horas da manhã e vou dormir meia-noite. Não estou dizendo para você que eu tenho de 5 à meia-noite para te atender, mas liga, entre em contato, para que a gente possa colocar a casa em ordem. É o que eu posso fazer. Agora, se você não quiser abrir o seu coração, se você achar que eu estou me metendo na sua vida, que eu estou querendo controlar a sua casa, você vai continuar nessa vida miserável. E não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de trabalho,
Não adianta você mudar de médico, não adianta você mudar de marido, de esposa, não adianta você mudar de cidade, porque esta miséria vai te acompanhar enquanto você não decidir corrigir o seu coração. Davi expõe a dificuldade do coração dele, fala do pecado dele. Eu mostrei para você qual que era o contexto desse Salmos 32:3. Não é uma palavra fácil. Quando eu olho a Covid, quando eu vejo esse lockdown novamente em Brasília, em outras cidades, independente de possíveis fatores políticos que hajam, eu vejo com muita clareza a possibilidade da ascensão do anticristo e o toque da trombeta do Senhor nas nuvens. E ele vai encontrar você de que maneira? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome por esta palavra, Pai querido, amarga nos lábios e amarga no coração, no nosso estômago, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser convencidos pelo Teu Espírito Santo a buscar correção às nossas ações. Que nós possamos, como Davi, dizermos em relação aos nossos pecados: meu Deus, pequei e pequei somente contra Ti, me perdoa. Eu abençoo a sua vida com espírito de entendimento, de sabedoria, de constrangimento, para que haja correção na sua casa e na sua família. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Hoje nem o cachorrinho latiu. Nem o cachorrinho latiu. Meu querido, minha querida, eu estava com planos de começar a arquitetar um retorno da nossa culto presencial, pelo menos noturno. Nós estamos agora com essa determinação do governador, e por mais que a nossa igreja seja escondidinha, eu não vou ir contra o decreto do governador. Então nós vamos aguardar um pouco mais, vamos ver o que acontece, tá? As pessoas estão sendo vacinadas, o irmão Cláudio tomou a primeira dose da vacina, mas ainda há pessoas que precisam ser cuidadas. Eu não peguei, a minha esposa não pegou, a minha filha não pegou, e eu tenho visto muitas pessoas padecendo gravemente. Pode ser que não tenha nada, entendeu? Eu vejo que tem 3 condições básicas aí, mais ou menos. Pessoas que têm esta Covid e pegam como se fosse uma pequena gripe, nem sente dor, não sente nada. Há pessoas como o nosso irmão André e irmã Vânia que padeceram gravemente de dores, não sei se eles melhoraram de todos os seus sintomas. E o terceiro grupo é aquele que é entubado e morre, tá? Então eu não quero fazer parte nem do segundo nem do terceiro grupo. Então nós vamos continuar agindo com muito zelo e decência. Independente disso, eu estou à sua disposição pela internet, pelo WhatsApp. Com esse decreto não dá para a gente ficar se movimentando muito, mas se você necessitar, a gente pode se encontrar, não há problema, tá? Com todo o zelo e com todo o cuidado, tá? Mas estou aqui à tua disposição para te ajudar. Queridos, queridas, semana que vem, Santa Ceia do Senhor, tá? A gente vai estar falando um pouco mais durante a semana. Quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração, tenho sentido falta de algumas pessoas. Quero pedir que você esteja orando pelo nosso irmão Cláudio. Ele está com a saúde bem fragilizada, não está com Covid nem nada, mas ele está com a saúde bem fragilizada. E eu quero pedir que você ore por ele, que você continue abençoando a vida dele. Você ore também pela vida da nossa irmã Diene, pela nossa vida da nossa irmã Lourdes. Peço também que você ore pela vida do Vicenço, nosso filho, que está aqui no Rio de Cuiabá. Ele está com uma enfermidade, que é uma enfermidade rara, tá? Que foi identificada nessa sexta-feira, e por isso que eu acabei não falando com ninguém, nem falei com a minha mãe, ela está vendo isso agora. Então é um tratamento que demanda um tratamento para a vida inteira, e se a pessoa não fizer isso com uma situação mais agravada, ela pode chegar inclusive a óbito, tá? Então eu peço que você esteja orando, porque Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, e Deus ele pode fazer sim maravilhas. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, entendeu? Digira essa palavra durante a semana, entendeu? Qualquer coisa que quiser conversar, ligue para mim. Tenha uma noite abençoada, tranquila, abençoada. Que essa chuvinha aí seja calmante para você,
Que você possa passar essa segunda-feira na presença do Senhor. Te abençoe em nome de Jesus.